Evangelho de Mateus 13, 36 a 43. Naquele tempo Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado a fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem virá aos seus anjos e eles retirarão do reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam mal, e depois lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. A clareza dos ensinamentos de Jesus pertence aos seus discípulos. Jesus mesmo é o que semeia a boa semente, que são os filhos do reino. O campo é o mundo, os joios são os filhos do maligno, o adversário é o diabo, a colheita é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Na verdade, o texto trata de uma questão não somente escatológica, dando ênfase não à semeadura, mas à colheita, mas também à realidade mesmo da comunidade cristã. Por isso contradiz a impaciência messiânica do seguidor de Jesus, afastando a ideia de comunidade de puros desligados da realidade do mundo. O discípulo deve ter os olhos fixos na justiça de Deus, mesmo habitando em um campo envolvido também com as injustiças. Não pertence a eles fazer justiça de qualquer jeito, procurando imediatamente eliminar os inimigos. Essa seria uma forma de conservação do farisaísmo, uma expressão clara de hipocrisia, uma vez que todos somos pecadores. Além disso, seria uma tremenda traição, tanto aos ensinamentos quanto à prática do próprio Jesus. A eles não cabe a colheita, mas tão somente a semeadura. Duas atitudes marcam esse texto: a atitude do inimigo em provocar a destruição do trigo e a atitude do agricultor em conservar até mesmo o joio, a fim de que não perca nenhum pé de trigo. Além disso, é possível ser observada a paciência do agricultor, sua preocupação é com o futuro, isso é, com a colheita sem perder nenhum dos seus. Por outro lado, sinaliza também para as sortes que vivem na inimizade com Deus. Alguém pode até afirmar uma espécie de misericordismo do Senhor, mas nada justifica uma vida aparentemente livre da contramão da fé, a diversidade na experiência costumada do pecado, e ainda ser acolhido como bem-vindo ao reino de Deus. O futuro glorioso depende principalmente da iniciativa de Deus. Esse é o ponto de partida, mas também da resposta consciente de cada um ao seu chamado, ao seu plano de salvação. A comunidade cristã se desenvolve no meio de um mundo onde muitos adversários do Senhor também habitam. A igreja não tem como existir no mundo separado de tudo. Não é possível compreender uma história com clareza total entre o bem e o mal, e nem separar absolutamente nas instituições e pessoas enquanto agem no mundo no campo de batalha. A separação final dá-se no futuro, no juízo final. Até mesmo de cada um existe verdadeira luta do que é bom contra as coisas que só atrapalham a vida de santidade. É necessário manter vivo na batalha, sabendo que na medida que se vai colocando diante de Deus, obedecendo sua vontade, se formando na palavra de salvação, fortalece a própria vida, tendo por força da graça de Deus a vitória. Cada um em a própria comunidade não pode adormecer na fé e no bem. Que o discípulo seja patrocinador do bem, seja motivador da vida, da vivência na verdade, seja sempre portador da salvação, justamente o contrário dos que são representados pelo joio, que fazem outro pecar praticando mal. O resultado final é que para os discípulos se reserva a comunhão com Deus, mas para os inimigos a condenação eterna. Glória a vós, Senhor.